Olá, sejam bem-vindos para mais um encontro do nosso clube de estudo de casos. Então, aqui a gente discute utilizando casos clínicos reais ou casos clínicos problema para fazer todo o aprendizado com foco na prática e daí discutir a teoria toda por detrás, né? Então, a gente tem aqui o nosso caso de uma paciente que tem 33 anos de reeducação alimentar e melhora da composição corporal. Então, não é para emagrecimento. Vou mostrar o cálculo para vocês da dieta da paciente, mas aqui não é com foco no emagrecimento e sim na melhora da composição corporal. Então, vamos lá discutir um pouquinho sobre como que a gente vai começar, o que a gente vai suplementar. Então, vamos lá. Temos o caso da paciente. O caso da paciente, ela tem 33 anos, procura acompanhamento nutricional para reeducação alimentar, perda de massa gorda e aumento de massa magra. A mesma relata ainda que gostaria de ter apoio para a elaboração de pratos práticos, saudáveis e nutritivos. Tá? Ela faz exercício físico e ela quer incluir ainda yoga e crossfit. Uma vez por semana, bebida alcoólica, tá? Relata estresse mediano, ela é pedagoga, né? Tem um sono de qualidade ruim, com sonolência durante o dia. Tá? Então, a paciente já faz exercício, quer incluir mais exercício, e o foco é melhorar a composição corporal, ela é bem magrinha, ela quer ter mais musculatura e menos gordura, e elaboração de pratos mais práticos. Né? Ela tem uma filha, que eu acho que é importante a gente pontuar aqui também. Durante 2 anos, ela fez recomendação, ela coloca como recomendação, né, mas orientação alimentar, porém a vida profissional dela é muito agitada e acabou não se alimentando mais adequadamente. Refere que tem uma filha e essa rotina agitada chegou a 70 quilos na adolescência, então ela tem uma história de excesso de peso. Ela diz que depende de itens de conveniência, belisca, pula a refeição e come fazendo outra coisa, como televisão e celular. Tá? Tem um padrão alimentar bem variado, sem grandes restrições alimentares. Então, nos finais de semana, ela costuma frequentar restaurante japonês, pizzaria, outback, enfim, e tem pouco tempo para planejar as refeições e come mais da metade das refeições fora de casa. Tem algumas queixas que não foi o foco, né? Só por conta da anamnese tem essas perguntas, mas não foi o foco da consulta, mas ela tem azia, tem infecção fúngica recorrente, tem candidíase de repetição, cansaço, dores de cabeça, moleza, mudanças de humor, TPM, intestino irregular, quedas de cabelo e unhas fracas. Tá? São algumas queixas. Refere 10 de motivação do plano alimentar. Eu adoro pacientes que têm 10 de motivação. Então, é bem legal já ter um paciente bem motivado. É muito difícil quando o paciente já chega com 4, 5 de motivação no início da consulta. A gente tem que melhorar essa motivação ao longo da consulta e para isso existem muitas ferramentas, né, para aumentar o grau de motivação. E aí, o que tem de recordatório dela? Ela diz que ingere alimento antes ao acordar. Então, 6 horas da manhã, ela come pão, queijo, leite sem lactose Nescau. O que ela come antes do almoço? Biscoito Nesfit e mate. Mate leão de copinho, né? Ela costuma almoçar meio-dia, arroz, feijão, carne e legumes. À tarde, belisca, biscoito ou fruta. Está habituada a jantar. Muitas vezes ela não janta porque ela belisca antes, enfim, aí dá jantar para a filha. E depois ela come um mingau de aveia antes de dormir. Tá? Então, a paciente que tem 53 quilos, 1,63, ou seja, IMC normal, a percentual de gordura dela também é normal. Eu vou abrir aqui a planilha dela só para a gente ver. Avaliação nutricional dela, então tem 12 de DCT, né? Eu não cheguei a fazer várias dobras, né? Ela resolveu melhorar a qualidade da alimentação antes. Na segunda consulta, possivelmente, a ideia é fazer uma bioimpedância, enfim, ou fazer uma outra avaliação. Eu só chequei porque eu não lembrava do percentual de gordura. Então, exames bioquímicos, né? A paciente com hemácia baixa, hemácia de 3,9, hemoglobina de 11, tá? Hematócrito de 34, também baixinho, HDL bom de 77, vitamina D de 24,
um TSH alterado, né? Acima de 2 a gente já considera mais alterado, apesar de não ter um hipotiroidismo, mas pode ter um hipotiroidismo subclínico aqui, tá? E vamos lá, por onde a gente começa? Ela tem carências nutricionais nítidas, tá? Uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina D, e um padrão alimentar com vários alimentos ultraprocessados e a falta do jantar. Isso que mais me chama atenção, tá? Então, deixa eu só abrir aqui o plano alimentar. Então, a paciente, eu fiz algumas medidas dela, então, peso, estatura, idade, né? Ela foi em dezembro, braço relaxado, cintura, quadril, enfim, tem algumas medidas de cintura de 68, ela não tem cintura aumentada. De história clínica, diz que tem comprometimento, enfim, a gente combinou que ela vai incorporar esses exercícios físicos extras, né, que é o CrossFit, falou que vai beber mais água, mas deixa eu pegar o plano alimentar aqui para você acompanhar. Então, o que ela me pediu foi o contato de um ginecologista, eu passei para ela, um ginecologista de confiança, suplemento, na verdade foi para a filha dela, porque ela tem um ginecologista homem e a filha dela queria uma ginecologista mulher, porque ela não gosta de homem. E aí eu dei o contato, a filha dela tem 12 anos, mais ou menos, e aí eu dei o contato da ginecologista para a filha, suplemento, que não estava na consulta, foi uma demanda só dela em consulta, suplemento, entrei com vitamina D, a Dera, né, D3, 5 gotas, entrei com Probiotop, um sachê por 15 dias e suplemento de vitaminas e minerais, tá? Então aqui está o suplemento de tiamina, riboflavina, niacina, enfim, suplemento com algumas vitaminas e para melhorar, e ferro, para melhorar a composição, a anemia dela, né, o cansaço e a anemia. Então, eu dei o suplemento. Orientei sobre os alimentos ultraprocessados. Vocês podem ver aqui, vocês já conhecem essa orientação minha. Então, voltando aqui, para quem não conhece, eu tenho uma planilha. Vocês podem falar que é confusa, mas fui eu que montei, então eu entendo bem ela. Onde eu tenho, por exemplo, aqui as orientações sobre ultraprocessados, onde eu tá pronto, onde eu só copio e colo no plano alimentar da paciente, tá? Tem orientações sobre daily dose, enfim, sobre como comer devagar, mas vamos voltar aqui ao foco da paciente, para a gente não se perder. Então, falei sobre os alimentos ultraprocessados, que os biscoitos eram ultraprocessados, com mate-leão também, cagou de coco industrializados, biscoitinhos de creme crackers, enfim, e que a ideia é que esses alimentos fossem eventualmente consumidos e não diariamente. Tá? E para isso a gente ia, então, criar estratégias da alimentação dela no dia a dia dela. Para facilitar a vida dela, dado que ela não tinha tempo muito para nada, para fazer planejamento, então o que eu optei por entregar essa lista, que também está pronta, né? Itens que não podem faltar nas suas compras, então o que ela pode comprar na mercearia, numa Casa Pedro da vida, e o que ela pode comprar de legumes que pode congelar com tranquilidade, né? Então, cenoura, batata doce, batata baroa, inhame, chuchu, abóbora e alho poró, e que pode ser consumido como legume no vapor, assado, porque ela precisava mesmo de praticidade, a ideia era dar essas orientações, e essas orientações, elas também estão mini lista de compras, você vê que ela está aqui. Tá vendo? Então, tudo isso eu deixo para facilitar mesmo a vida, tá? Dei algumas orientações também para manejo de estresse nessa primeira consulta, a importância de equilibrar as atividades produtivas, atividades de manutenção e as atividades de lazer. Tá? Deixa eu aumentar aqui, às vezes eu esqueço. Então, é uma paciente que passava mais de 16 horas trabalhando, e isso fazia com que ela tivesse menos tempo de lazer, até com a filha dela, que era uma das questões que, quando ela chegou na consulta, ela já chegou depois de preencher o questionário, com várias decisões na primeira consulta, de que ela ia abrir uma sala para fazer consultas particulares, ela era pedagoga, né? Fazer umas avaliações individuais com o aluno, ia sair de uma escola, justamente para ter um pouco mais de flexibilidade de horário, poder inserir mais exercício e ficar mais com a filha dela. Então, achei muito legal. Pelo questionário, ela já teve essa mudança de mentalidade, né? Porque no questionário tem muita questão em relação a se você equilibra bem suas atividades de vida diária, se você equilibra família, trabalho, lazer.
E isso normalmente faz a pessoa pensar e tomar algumas decisões até mesmo antes da consulta, e isso eu acho muito legal, né? E dei orientação para ela também, como que ela poderia simplificar a vida. Então, são orientações, como eu disse, prontas, que estão na minha planilha do Excel. E aí, ao ler junto do paciente essas orientações, eu vou sinalizando, o paciente vai sinalizando as coisas que são mais importantes, que pode ser eficaz para ele, tá? E o plano alimentar, então, a proposta foi de café da manhã, fruta ou café com óleo de coco. Era uma coisa que ela já tinha hábito, então eu não quis também. Eu não gosto nem de falar que os alimentos são milagrosos e nem demonizar óleo de coco, uma porcaria. Tá acostumada a usar, vou considerar que ela está usando no plano alimentar, não vai ter problema absolutamente nenhum esse café com óleo de coco, tá? Então, a proposta foi que ela variasse o café da manhã, então iogurte com fruta e granola, ou pão com chá, enfim, ou fazer o overnight oatmeal, também é uma coisa deliciosa, eu particularmente adoro, e meus pacientes, eu recomendo muito que eles façam. Então, você já ouviu falar, costuma fazer? Vou colocar um pouquinho de leite, pode ser 100 ml, pode ser leite vegetal, pode ser iogurte, você pode colocar essa base do jeito que você quiser. Coloca 2 colheres de sopa de aveia em flocos, 2 colheres de semente de chia, uma gotinha de baunilha e uma fruta, e você mistura tudo. Se você quiser acrescentar ainda um whey protein, alguma coisa, se precisar, né, aumentar o aporte proteico, mistura tudo, deixa na geladeira e vira um pudinzinho, uma consistência bem mais consistente mesmo, bem mais consistente do que um iogurte. Isso para comer com granola, fica super gostoso com fruta, tá? E a ideia aqui, ou crepioca ainda de opção, quantidade de opção de café da manhã, ou açaí, sem xarope, mais uma colher de sopa de granola. Almoço, então, a proposta é que tivesse pelo menos 5 cores de legumes e verduras no prato, tá? Sempre usar azeite. Ela tinha muito hábito de usar molho pesto, por isso que eu coloquei aqui, porque vale como se fosse a gordura do azeite, né? O molho pesto basicamente é azeite com manjericão e nozes. Ou castanha do Pará, ou amêndoa, enfim, como você preferir fazer. Pedi para consumir em torno de 2 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, um filé de peixe. Só pausar aqui para vocês verem o cálculo da dieta que eu não mostrei. Então, a paciente com 53 quilos, 1,63, e que eu prescrevi. Aqui está a prescrição da dieta dela. Então, a paciente não precisa modificar peso, e que a oferta calórica pelo exercício. Ela faz exercício 3 vezes por semana, em torno de 30 minutos, né? Que ela me relatou, começando uma corrida. Ela não entrou no CrossFit ainda, ela não tinha entrado, né? Ela não tinha entrado na yoga, então eu considerei esse grau de atividade física para ela. Então, aqui minha planilhazinha de cálculo de gasto energético, de acordo com peso, de acordo com sexo, de acordo com estatura, de acordo com tempo e número de vezes por semana e o horário e o tipo de exercício, tudo bem? Esse cálculo aqui, em torno de 200 calorias, né, que ela gastava por dia, divididos por 7, dava em torno de 90 calorias por dia. Tá? Então, a proposta é que o plano alimentar dela tivesse 1.900 calorias. Aqui eu fiz uma distribuição que foi prescrita na primeira consulta com um pouco menos, com 1.774, e como que eu prescrevi? Então, uma porção de queijo ou leite no café da manhã, 2 porções de cereais ou grãos, né, que entra granola, entra o pão, entra tapioca aqui, e 2 porções de fruta. Não entrou colação, tá? 2 porções de fruta, porque tinha aquela fruta do day jejum e a fruta do café da manhã propriamente dito, tudo bem? O café da manhã, o almoço, então, com legumes e verduras, gordura, carnes, guloseimas. O lanche da tarde com uma porção de cereais e grãos. Deixa eu só abrir para lembrar o que a gente prescreveu para ela. Lanche da tarde ficou barrinha de castanha ou bolinho de caneca, ou os chips de batata doce, são sempre com uma fonte de carbo aqui, ou a fruta. O jantar, parecido com o almoço, né? Então, a ideia era que ela não ingerisse mais o mingau de aveia à noite, ela jantasse com a filha dela, tá? Então, sempre com legumes e verduras, aqui com 2 porções de arroz, mais 2 porções de tubérculo, e a carne sem feijão à noite, porque ela realmente não tinha hábito. Essa prescrição dava uma média de 22% de proteína, tá?
98 gramas, né, 22% de proteína, 23 de lipídio e 55 de carboidrato. Com 30 gramas de fibra. Aqui, numa segunda consulta, o que eu faria era aumentar um pouco a proteína, diminuir o carboidrato e aumentar o lipídio, tá? Deixar esse carboidrato em 45%, 50% e tentar aumentar o lipídio, tá? Justamente para essa mudança de composição corporal é interessante que a gente baixe um pouco esse carboidrato. Não me preocupou muito nessa primeira consulta, porque ela estava recebendo, então, 27 gramas de fibra, e o que nos deixa tranquila em relação à quantidade de fibra solúvel, fibra insolúvel. Também mais de 100% de magnésio, em torno de 70% de potássio, mais de 100% de ferro, que era uma preocupação também, então, em torno de 16 miligramas de ferro. Então, a prescrição da dieta está bem equilibrada do ponto de vista nutricional, então, prescrevendo a dieta de forma rápida, né? Eu estou usando equivalentes aqui. Quando eu uso equivalentes, eu dou a lista de substituição de acordo com os meus equivalentes. Isso facilita muito uma prescrição dietética na primeira consulta, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, o jantar, então, ficou sopa ou omelete, ou risotinho de quinoa com alho poró. Então, o jantar é um pouco mais vegetariano. E uma vez por semana ela faria o mingau de aveia, mas de verdade, nada de aquele mingau de saquinho de sachê, tá? Então, essa aqui é a história da nossa paciente de 33 anos que tinha o objetivo de melhorar a composição corporal, tá? Acredito que com toda a mudança de qualidade de alimentação, de retirada dos alimentos ultraprocessados, de incremento da atividade física, ela vai ter um bom resultado. Eu tenho trocado alguns WhatsApps com ela, enfim, a gente tem um feedback. E aqui, mais uma vez, eu mostrei para vocês, né? O que eu poderia abordar mais numa segunda consulta, apresentar as 4 faces da pirâmide do bem-estar, o que eu propus, né, no livro Estilo de Vida Orgânico, que é escolher consciência dos alimentos, criatividade na cozinha, transformar a sua relação com a comida, enfim. Ou então falar um pouco sobre alguns alimentos mais anti-inflamatórios, que pode ser legal pro caso dela, ver como que tá a queda de cabelo, se melhorou o cansaço, se melhorou a azia, se melhorou as queixas digestivas com o uso probiótico. Enfim, tem muita coisa para ser abordada na segunda consulta. A minha segunda consulta é uma nova consulta sempre, tá? A não ser que, às vezes, a gente se enrola, né? Tem muito paciente novo e acaba que tem um paciente que está atendendo num tempo menor e que, de fato, a consulta fica insuficiente. Eu peço para ele voltar no dia seguinte ou 2 dias depois para a gente conversar um pouco mais. Eu peço um diário alimentar desses 2, 3 dias para ter um pouco mais de conhecimento sobre o paciente. Tá? Mas essa paciente, por exemplo, eu entrego o plano alimentar na hora. Tá? Então, deixa eu só... Então, o planejamento, tudo que eu fiz, suplementação, prescrição, dieta com 1.800 calorias. O planejamento seria reavaliar, como eu falei, a queda de cabelo e sintomas digestivos, reavaliar a adesão, né? A paciente está com uma excelente adesão. A proposta ela estabelecer metas objetivas e melhorar ainda mais o padrão alimentar. Falar um pouco mais sobre fome, saciedade, escalas de fome, que eu gosto de falar disso. E ela tem algumas questões ali de pular a refeição, então é fundamental que a gente discuta um pouco mais sobre isso. E oferecer mais variedade de receitas e variedade no cardápio, porque é a principal demanda da paciente que ela colocou lá no primeiro questionário que eu fiz para ela, de como que eu poderia ajudá-la. Tá? Então, só para a gente fechar aqui. Então, é um caso de a nossa paciente, ela precisa fazer reeducação alimentar, ela precisa melhorar a composição corporal, uma demanda dela, tá? Então, por onde eu comecei, melhorando a qualidade da alimentação, organizando um pouco mais, inserindo o jantar, suplementei vitamina D, suplementei complexo de vitaminas e minerais por conta da anemia dela. E o planejamento, o foco da segunda consulta é avaliar os sintomas digestivos e a questão da queda de cabelo e tentar dar um enfoque um pouco mais na nutrição comportamental, que eu falei muito pouco na primeira consulta. Bem, eu espero que vocês estejam
estejam aproveitando, que vocês tenham gostado do caso. Esse é um caso que, para algumas pessoas, parece muito difícil, porque a alimentação dela não é muito ruim, né? E ela não quer perder peso. Então, mas na verdade é um caso muito gostoso de se trabalhar, porque o resultado aparece de forma muito rápida. A paciente já me deu vários feedbacks por e-mail, por WhatsApp, enfim, colocando que ela está com mais energia, que ela está com mais disposição. E quando essas queixas são, apesar de crônicas, né, de cansaço, com uma alimentação com uma qualidade melhor, esses sinais logo desaparecem. Isso ajuda muito a paciente a acreditar mais na nutrição, acreditar no poder, né, na mudança de hábitos. E é uma paciente que tá para marcar para a filha também, para melhorar um pouco a qualidade da alimentação da filha, o que também é legal quando a gente atende famílias, né? Mais para frente eu coloco o caso quando eu atendi 3, mãe, 2 meninas, uma de 20 e pouquinho, e uma de 25 e a outra de 21. Enfim, foram 3 consultas, fiquei quase 5 horas com aquelas 3 meninas, né, no consultório, mas é bem legal porque o feedback, o retorno que elas dão quando a gente muda o padrão alimentar da casa é super legal. Estou falando isso porque essa paciente disse que levaria a filha para a gente melhorar um pouquinho a qualidade da alimentação dela. Então, eu acho que é uma coisa bem legal. E quando isso acontecer com você, você pode dar um desconto para a filha. Quando atende grupo, né, a família, dá, sei lá, 10%, 20%, 30%, de acordo com o número de integrantes ali no processo de melhora de comportamento alimentar. Porque muita coisa que você vai mexer é o padrão de alimentação da casa. Você não vai estar muito prescrevendo exatamente uma dieta para cada um. Você vai prescrever, óbvio, com quantidades diferentes, mas aquelas ideias de preparação vai servir para todas elas, a não ser que uma coma café da manhã, almoço, jantar na rua, né? Mas não é muito padrão. Então, por isso você pode dar esses descontos. Eu acho que é bem legal. Para o segundo, 20%, para o terceiro, 30%. E você vai ter um feedback bem interessante de adesão quando você atende a família. Bem, nos vemos semana que vem para discutir mais um caso, um pouco mais sobre o nosso clube de estudos de casos, uma nutrição baseada em evidência, uma nutrição baseada em problema, baseada em caso clínico, justamente para a gente trazer um pouco mais de aproximação com a prática clínica e depois discutir teoria em cima desses casos clínicos todos na nossa aula de tirar dúvidas. Bem, até lá, uma boa semana para você e a gente se vê na próxima semana.